Olá, queridos jovens, tudo bem com vocês? Trago mais um esboço comentado da lição. Está com a sua lição em mãos? Pegue a lição, cola na lição, porque agora nós iremos para mais um esboço comentado da lição. Antes, quero te convidar para que você possa se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. E não esqueça de deixar os seus comentários contribuindo com o esboço da lição, tá bom? Queridos, estamos na lição de número 2 com a temática o início do ministério de Jesus. Então vamos ao esboço. Nosso esboço está estruturado em 4 partes: a luz brilhante, o primeiro sinal, purificando o templo, ironia e mal entendido. No primeiro tópico, nós aprendemos que Jesus iniciou seu ministério iluminando os incrédulos e o milagre em Caná, ao transformar água em vinho, simboliza a abundante graça de Deus presente nos detalhes mais simples da vida cotidiana. Já o segundo tópico, em Caná, Jesus transforma a falta em abundância, revelando seu poder ao converter água em vinho e fortalecer a fé dos que creem. Purificando o templo, Jesus purifica o templo, revela sua autoridade ao profetizar sua ressurreição e se apresenta como o novo templo, mediador da verdadeira reconciliação e adoração a Deus. Ironia e mal entendido. Nesse tópico nós aprendemos que os mal entendidos nas ações de Jesus revelam a dificuldade humana em reconhecer a graça divina, nos convocando a buscar a fé, uma fé mais profunda. Queridos, a grande pergunta da semana: qual foi o grande propósito do ministério de Jesus? No Evangelho de João, o ministério de Jesus começa com atos que revelam a sua glória e a autoridade divina. Desde o primeiro milagre em Caná, onde transforma água em vinho, até a purificação do templo, Jesus demonstra seu poder e propósito, mostrando-se como Filho de Deus que veio trazer reconciliação e verdadeira adoração. Seu ministério é marcado por sinais que apontam para a nova relação entre Deus e a humanidade centralizada em sua pessoa. Dando sequência, vamos nos aprofundar um pouco mais em cada tópico abordado ao longo da semana na lição. A luz brilhante, nós percebemos o início do ministério de Jesus, a ênfase na luz versus trevas. Jesus começou o seu ministério trazendo luz àqueles que estavam nas trevas da incredulidade, conduzindo à fé. O Evangelho de João destaca 2 eventos únicos: o milagre nas bodas de Caná e a purificação do templo. Esses episódios revelam o propósito de sua missão, evidenciando que Jesus caminhava grandes distâncias para impactar diferentes regiões, como a Galileia e Jerusalém. O milagre das bodas de Caná é um sinal de graça. O milagre de Jesus em Caná, ao transformar água em vinho, simboliza a generosa graça de Deus realizada em um contexto simples. Esse primeiro sinal aponta para a abundância divina, mostrando que a graça está disponível em todos os aspectos da vida, desde os mais comuns. É interessante que esse milagre de Jesus não era um milagre urgente. Ninguém estava à beira da morte. E ao faltar o vinho na festa, o mal que eles poderiam estar era ser mal compreendido pelas pessoas, as pessoas começarem a reclamar, então não era um milagre urgente no sentido de vida ou morte, mas Jesus realizou para mostrar que ele se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida, queridos. E essa é a maravilhosa graça de Deus que se revela nos vários aspectos da nossa existência. Cristo se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida. E essa ação de Jesus, ao transformar água em vinho, revela justamente isso, a graça de Deus abundante em todos os aspectos da nossa vida. Dando sequência, o primeiro sinal, ainda nesse contexto, aqui nós temos alguns tópicos importantes, subtópicos importantes. Contexto: Jesus e seus discípulos e Maria estão em um casamento em Caná, onde surge o problema durante a celebração. Qual era o problema? A falta de vinho, o suco da uva puro acaba causando constrangimento. Maria pede a Jesus que age no tempo certo, né? Jesus ele usa a expressão que tem o contigo. É uma expressão do hebraico que não reflete muito bem como nós trataríamos hoje, mas Jesus ele não foi em nenhum aspecto arrogante com a sua mãe Maria. O milagre de Jesus transformar água em vinho em alta qualidade demonstra seu poder,
sem que o processo seja visto. E a reação ao milagre ele impressiona a todos e fortalece a fé dos discípulos, revelando a glória de Jesus, né? Queridos, Jesus ele transformou em realidade os sonhos de muitas pessoas em sua época e pode fazer o mesmo na nossa vida atual. É preciso que creamos, é preciso que venhamos buscá-lo. Dando sequência ao próximo tópico, purificando o templo. A purificação do templo, Jesus ele expulsa os cambistas durante a Páscoa, condenando a comercialização da religião e restaurando seu propósito espiritual. Sua ação, embora tenha dificultado os preparativos materiais, facilitou uma adoração sincera, focada em Deus e na reconciliação. Os sinais e a autoridade de Jesus após a purificação, os líderes pediram um sinal para comprovar a autoridade de Jesus. Em resposta, ele profetizou sobre sua morte e ressurreição, comparando seu corpo ao templo, um sinal que os discípulos entenderam plenamente após a ressurreição. Algumas palavras de Cristo só foram compreendidas na íntegra após um tempo, em tempos depois. Jesus, como um novo templo, Jesus ele revelou que assim como o templo simbolizava a presença de Deus para Israel, ele próprio, como o Verbo encarnado, é o novo templo. Isso transformou a relação entre Deus e a humanidade, como Jesus, mediador da reconciliação e da verdadeira adoração. Último tópico, mas não menos importante, ironia e mal entendido. Milagre em Caná, o responsável pela festa não percebe a origem divina do vinho, simboliza a incompreensão da graça de Jesus. Purificação do templo, as autoridades confundem as palavras de Jesus sobre o templo físico, ignorando que se refere ao seu corpo. Aplicação pessoal, os mal entendidos refletem a dificuldade humana de reconhecer a obra de Deus, incentivando a uma busca mais profunda de fé. E aqui nós temos um trecho do Tá na Lição. Ele ofereceu tudo o que era necessário e muito mais. Da mesma forma, a graça que ele provê ao mundo é mais do que suficiente para satisfazer as nossas necessidades. Queridos, Mateus 4, verso 23, define a missão de Jesus. Percorreu Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Queridos, o grande propósito do evangelho, o grande propósito da missão de Cristo é a restauração do homem à imagem de Deus, à imagem do seu Criador. Que nós possamos prestar mais atenção nos milagres de Jesus e perceber que esses milagres eles não estão tão distantes pelo fato de ter acontecido no passado, há pelo menos 2000 anos atrás. Mas esses milagres eles podem acontecer de forma diferente na nossa vida hoje. Nós também podemos presenciar milagres, porque os milagres revelam o poder de Deus, o poder do céu em operar miraculosamente ações extraordinárias para prover para os seus filhos, para os filhos de Deus, que sou eu, que é você. Que Deus ele te abençoe e até a próxima semana com mais um esboço da lição. Cola na lição, vamos juntos crescermos espiritualmente no conhecimento da palavra de Deus. Desde já um feliz sábado, que Deus te abençoe. Valeu!